Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à Conferência Internacional Virtual de Ultrassom Industrial, em sua segunda edição. Sou Gustavo Brito, diretor da Brito Kersh, empresa do Grupo Priner, profissional nível 3 em ultrassom convencional Phased Array TOFT, pelo Instituto Britânico de Ensaios Não Destrutivos, e nível 3 em ultrassom convencional pela BEND. Nessa apresentação, eu vou falar do emprego de ultrassom Phased Array com varreduras linear e setorial para inspeção de dutos terrestres acometidos por corrosão sob tensão. Uma investigação comparativa da capacidade de detecção e medição de altura de colônias de trincas em relação a ensaios baseados no emprego de correntes parasitas. Após discorrer sobre o objetivo dessa apresentação, eu vou falar sobre a corrosão sob tensão e sua importância tecnológica, o tamanho do desafio da indústria de óleo e gás, sobretudo as operadoras de dutos viários de transporte, os princípios das técnicas de varredura linear e setorial aplicados à ultrassom Phased Array, materiais e métodos utilizados para a validação do procedimento, os resultados obtidos, discussão e conclusões. O objetivo desse trabalho é demonstrar a aplicabilidade do ensaio por ultrassom Phased Array na inspeção de dutos acometidos por corrosão sob tensão, comparando os resultados com aqueles obtidos através de ensaios por correntes parasitas. E uma breve contextualização, e bastante interessante, é que esse projeto foi originado a partir de uma demanda de uma das maiores transportadoras de gás natural do país, operadora de dutos responsável pela movimentação de aproximadamente 50% do gás natural consumido no país, com uma malha de mais de 200 quilômetros de dutos, a empresa Brito Kersh. A finalidade do projeto, cuja primeira fase desenvolveu-se entre os meses de outubro e dezembro do ano de 2021, foi desenvolver procedimentos de entes consistentes para serem utilizados pela engenharia de integridade mecânica da operadora de dutos, responsável pelo programa de corrosão sob tensão. Uma segunda fase do projeto, iniciada no mês de maio de 2022, encontra-se em andamento, sendo a sua conclusão prevista para este mês de julho de 2022. E agora uma introdução sobre o mecanismo de dano. A corrosão sob tensão é o trincamento de um metal ou liga pela ação combinada de tensão mecânica e dos efeitos do meio que o material está inserido. Portanto, existem muitos desafios que permeiam esse contexto da corrosão sob tensão. Entre os principais desafios associados ao estudo de corrosão sob tensão está a natureza multidisciplinar dos fatores que governam os seus mecanismos. Então, não é possível fazer uma abordagem abrangente sobre corrosão sob tensão, deixando de levar em consideração aspectos que provêm de diferentes áreas do conhecimento. Entre elas são a área da mecânica, onde tensões aplicadas, tensões residuais, a configuração do material, a área da eletroquímica, onde existe a questão do potencial de eletrodo, do pH, espécies em solução, a temperatura, a área da ciência dos materiais, onde os aspectos de composição da liga, microestrutura, tamanho e formato dos grãos, composição do contorno de grãos e resistência mecânica são alguns exemplos de variáveis, fatores e disciplinas relacionadas ao mecanismo de dano de corrosão sob tensão. Supõe-se que a forma dano que acomete predominantemente os dutos da operadora se trata da corrosão sob tensão próxima ao pH neutro, do inglês Near Neutral pH Stress Corrosion Cracking. Uma forma particular de corrosão sob tensão, reconhecida na literatura desde a década de 70 e que representa um risco importante para os operadores de dutos terrestres. Entre as características importantes da corrosão sob tensão próxima ao pH neutro, podemos destacar
é considerado uma forma de corrosão fadiga. A frequência de carregamento situa-se na faixa de 10-1 a 10-6 Hz. A formação de hidrogênio, um subproduto da corrosão, pode, sob certas condições, levar à fragilização pelo hidrogênio, e a flutuação na pressão de operação dos dutos podem contribuir para acelerar a taxa de crescimento de trincas. Então, um fator muito curioso, já é um mecanismo de dano conhecido, antigo, desde a década de 70, mas que ainda hoje, em 2022, ainda é estudado, ainda causa riscos importantes a dutos terrestres. A corrosão sob tensão existem vários tipos, mas para esse específico, para dutos, é caracterizado como corrosão sob tensão próxima ao pH neutro. E outro fator curioso é que, para ocorrer esse tipo de mecanismo de dano, ele precisa de um carregamento em frequência baixa, né? Normalmente, quando se fala em fadiga, a gente fala em carregamentos altos, mas para corrosão sob tensão, a gente está falando de frequências baixas de 10-1 a 10-6 Hz. E agora vamos abordar os princípios das técnicas de varredura linear e setorial aplicados no tração phased array. Essas duas varreduras foram utilizadas em conjunto para detecção e dimensionamento de trinca de corrosão sob tensão. E aqui uma breve introdução, onde na técnica de varredura linear, todas as leis focais empregam um ângulo fixo de incidência com aberturas em sequenciamento. E aqui uma animação que exemplifica, onde a gente pode utilizar todo o grupo de elementos do transdutor, porém incidindo um ângulo fixo. Já na técnica de varredura setorial, por sua vez, a abertura é fixa e o ângulo de incidência é variado. E também na animação a gente pode exemplificar como é na prática. A gente utiliza um grupo fixo de elementos do transdutor, trabalhando com uma faixa de ângulos. Então, a animação mostra a angulação de incidência. Para esse projeto, foram utilizados 3 corpos de prova, removidos a partir de seções de dutos sabidamente acometidos por corrosão sob tensão. No corpo de prova 1, nós utilizamos o material API 5L X56. Já no corpo de prova 2, utilizamos o material API 5L X65. E no corpo de prova 3, utilizamos o material API 5L X70. Todos os 3 corpos de prova possuem diâmetros de 24 polegadas, com 6,4 milímetros de espessura, porém com dimensões variadas, no CP1 250 milímetros por 200 milímetros, CP2 200 milímetros por 200 milímetros, e no CP3 500 milímetros por 200 milímetros. E aqui uma ilustração com a foto dos 3 corpos de prova utilizados durante os testes. E agora a gente entra nos equipamentos. Para o tração phased array, foi utilizado o equipamento Zetec, um Topaz 64128PR, com cabeçote AL de 5 MHz, 64 elementos, com uma profundidade de foco de 15 milímetros. Sapata AL55SW, que significa 55 graus com onda transversal. Já para o ensaio de correntes parasitas convencional, foi utilizado o equipamento Zetec MIS-21C no módulo dupla frequência com sonda convencional. E para o correntes parasitas array, também foi utilizado o equipamento Zetec MIS-21C, já no módulo array de 32 elementos, com sonda flexível. E também utilizamos, para o ensaio de partículas magnéticas, foi a técnica IOC, com partículas coloridas via úmida em suspensão, utilizando contraste. E para a calibração da sensibilidade
do equipamento de phased array e corrente parasitas, foram utilizados blocos de referências extraídos da peça de ensaio para utilizar o mesmo material. Isso fez muita diferença. A gente fez alguns testes utilizando aço carbono comum. A precisão no dimensionamento teve uma variação considerável, e aí a gente teve que voltar, fazer um corte da seção do tubo para poder confeccionar os corpos de prova, tanto para corrente parasita quanto para phased array. E aqui eu apresento os planos de escaneamento. No caso, o plano de escaneamento para varredura linear, nós utilizamos onda transversal, escaneamento linear, com um ângulo fixo de 45 graus, um aperture de 32, para ter uma capacidade de foco nesse projeto, foi utilizado foco, e o elemento inicial 1 e o elemento final 64, e uma resolução de 0,5, justamente para poder ter precisão no dimensionamento. E no plano de escaneamento de varredura setorial, também foi utilizado onda transversal, partindo de um ângulo de 35 graus a 50 graus, com uma resolução de meio, e também com um aperture de 32, e trabalhando no primeiro elemento a partir do 32. Então, esses dois foram... Todo setup montado, foram feitos testes com outros tipos de ângulo, e esses foram os que deram melhores resultados durante o ensaio. E o método aplicado para poder inspecionar os corpos de prova. Inicialmente, nós fizemos a identificação das colônias de trinca através de IPM, do ensaio de partícula magnética, e aí, na sequência, fizemos a detecção e medição de altura de trincas por ultrassom phased array, na varredura linear e também na varredura setorial. E da mesma forma foi feito para o ensaio de corrente parasita. Detectamos e medimos a altura com o ensaio de corrente parasitas convencional e também o ensaio de corrente parasita array. Na sequência, foi feita a identificação do ponto de maior altura e seguindo com o corte dos corpos de prova e medição da altura de referência das trincas através de micrografia. E ao obter os resultados, foi feita uma tabulação dos resultados, cálculo do erro, incerteza de medição e coeficiente de determinação R². E, por fim, a análise final. E aqui a gente mostra fotos mais ilustrativas a forma que detectamos, através do ensaio de partículas magnéticas, as colônias de trinca. Então, aqui na parte de baixo, tem uma colônia maior. Essas colônias estão no sentido circunferencial do tubo, deixando mais um tempo na tela para vocês poderem visualizar. A partir dessa marcação, dessa identificação através do ensaio de partícula magnética, nós fizemos as marcações para seguir com os ensaios seguintes. E aqui o resultado, né, após o dimensionamento das colônias de trincas pelos ensaios de phased array e corrente parasita, seguimos para a micrografia, e aqui os principais resultados da profundidade das trincas através do ensaio de micrografia. Então, na primeira imagem, a gente pode observar uma trinca de 0,47 milímetros de profundidade, e na segunda imagem, uma colônia onde possuem duas trincas de 0,59 e 0,96, respectivamente. E agora eu vou apresentar a tabulação dos resultados, a forma de interpretar essa enorme planilha. Então, nessa primeira coluna, a gente tem as 10 colônias de trincas que utilizamos para efeito comparativo de um total de 25 agrupamentos de trincas, somando os 3 corpos de provas. Na coluna indicada pela seta, nós temos a altura das trincas determinada pelo ensaio de micrografia,
e dispostas em ordem crescente. Eu tenho a menor trinca com 0,33 de profundidade e a maior em 1,74 milímetros. Já nessa parte da tabela, eu tenho a altura das trincas medido por corrente parasitas convencional e corrente parasitas array. Nesse último caso, considerou-se o efeito da realização da varredura no sentido longitudinal e no sentido circunferencial dos corpos de prova, bem como a média destes. Já nessa parte indicada pela seta, eu tenho a altura das trincas determinada através do ultrassom phased array, com as varreduras linear e setorial, tendo sido também considerado a média dessas varreduras. Ou seja, na coluna de corrente parasita convencional, eu só terei um resultado, porém, na de corrente parasita array, por ter sido realizado também duas varreduras em dois sentidos diferentes, eu tenho dois resultados e, com isso, a gente também extraiu a média. E para o ensaio de phased array, eu tenho as medições encontradas pela varredura linear e pela varredura setorial, e por esse motivo também nós extraímos a média dessas duas varreduras. Já nessa parte direita da tabela, nós vamos encontrar os erros de medição associados a cada uma das técnicas de medição de altura da trinca. E aí a gente inicia a discussão dos resultados obtidos. Falando em termos de sensibilidade do ensaio de ultrassom phased array, né, a gente teve como referência que todas as descontinuidades detectadas consistiam em colônias de trincas com comprimento e largura não inferiores a 10 milímetros. E a inspeção por ultrassom phased array, com ambas as técnicas de varredura, mostrou-se capaz de detectar todos os agrupamentos de trinca de corrosão sob tensão. 100% de detecção para agrupamentos de trincas com altura a partir de 0,33 milímetros. Ou seja, com esse ensaio, a gente mostrou a eficiência do ultrassom para essa aplicação, utilizando os parâmetros que foram utilizados, profissional treinado. É importante ratificar que o ensaio de phased array, como qualquer outra técnica de inspeção, precisa ter um treinamento específico no procedimento, na aplicação, para o profissional que for executar, para que consiga executar a técnica descrita no procedimento e ter resultados consistentes do que foi validado. Então, aqui o profissional ele foi treinado para utilizar as técnicas de medição de altura de trinca. Nós utilizamos a difração nos casos em que foi possível, e quando não possível, nós utilizamos a técnica de máxima amplitude ou a técnica de 3 dB. Então, o profissional foi treinado e conseguiu fazer a medição, identificar todas as técnicas e, a consequência disso, as medições. Então, em termos de detectabilidade, o ensaio mostrou ser muito preciso. Obtivemos 100% de identificação. Isso em comparação às 25 colônias de trincas. Porém, utilizamos só 10 para fazer o efeito comparativo. E o mesmo nível de desempenho foi apresentado pelos ensaios baseados em corrente parasita, tanto convencional quanto array. E ainda em discussão, falando do erro da determinação da altura das trincas, o erro de medição dado pela diferença entre a altura medida e a altura referencial das trincas, foi expresso em termos absolutos e relativos. Para trincas com altura variável entre 0,33 milímetros e 1,74, o melhor resultado para o ultrassom foi obtido através da varredura linear, sendo mais
11 milímetros de erro médio e 0,67 milímetro o erro máximo. Ou seja, com esse estudo, com esse trabalho realizado, a escolha da melhor técnica de varredura para essa aplicação é a varredura linear, utilizando o ângulo fixo. Já o melhor resultado obtido através do emprego de correntes parasitas se deu utilizando sonda Ray com varredura axial, sendo mais 0,22 milímetros o erro médio e mais 1,81 milímetros o erro máximo. E aí, seguindo ainda em discussão, porém falando agora um pouco do coeficiente de determinação R², onde a determinação do erro, isoladamente, pode não ser suficiente para caracterizar a qualidade de um sistema de medição. O coeficiente de determinação R² é uma medida da qualidade do ajuste de um modelo estatístico linear e, neste contexto, possibilita avaliar comparativamente o grau de correspondência entre os valores de altura de trinca medidos e os valores de referência para cada técnica de medição. Então, a gente pegou todos os resultados com as técnicas de corrente parasita convencional, array, né, medição média, as medidas do ultrassom linear, phase array e média, e comparamos com os resultados obtidos na micrografia. Apenas a determinação de altura por corrente parasitas array, tornando-se a média entre as alturas medidas nas varreduras axial e circunferencial, apresentou um coeficiente de determinação R² satisfatório, mostrando-se a técnica não destrutiva mais adequada para a determinação de altura das trincas. Então, quando a gente fez essa compensação do coeficiente de determinação R² utilizando o resultado médio da corrente parasita, foi o que apresentou o resultado melhor satisfatório nesse estudo que nós realizamos, para essa faixa de altura de trinca próximas à superfície. Em termos práticos, a descoberta de coeficientes de correlação inferiores a 50% para as medições de alturas de trincas realizadas por ultrassom indica baixa correlação entre os valores medidos e os valores de referência. Supõe-se que essa baixa correspondência se deve às dificuldades intrínsecas associadas à determinação de trincas abertas para a superfície de ensaio. Numa faixa de altura inferior a 2 milímetros, e pelo fato de não se tratarem de trincas isoladas, mas de agrupamentos com distribuições complexas de profundidade e orientações. Acreditamos que a medição de altura de agrupamentos de trincas de corrosão sob tensão por ultrassom seja possível para faixas de altura superiores às investigações nesse trabalho. Essa hipótese carece de investigação adicional. A etapa 2 desse projeto se encontra em fase de desenvolvimento. Então, com base nos resultados obtidos, a gente já partiu para uma segunda etapa, onde a gente buscou corpos de provas com profundidades de trincas superiores ao encontrado nesse estudo, para fazer um ensaio mais abrangente. E as principais conclusões. A detecção de trinca de corrosão sob tensão, bem como seu correto dimensionamento, é uma atividade intrinsecamente desafiadora e testa os limites da instrumentação e dos procedimentos de ensaios existentes. Procedimentos de inspeção específicos para corrosão sob tensão, partículas magnéticas, correntes parasitas, convencional e-array e ensaio de ultrassom phase array, foram apresentados à operadora de dutos e qualificados por demonstração, apresentando 100% de índice de detecção para trincas superficiais e para trincas com altura até aproximadamente 2 milímetros. Apenas o método de inspeção por corrente parasita array combinado a um algoritmo de correção não apresentado nesse trabalho mostrou-se satisfatório para a medição de altura de agrupamentos de trinca de corrosão sob tensão, sendo mais ou menos 55 milímetros a incerteza de medição para uma confiança estatística de aproximadamente 95%.
esse resultado é válido dentro da faixa de altura qualificada no procedimento, que é de 0,3 milímetros a 2 milímetros de profundidade. Acreditamos também que o método de inspeção por ultrassom phased array tem o potencial para dimensionar corretamente a altura de trinca de corrosão sob tensão, porém para alturas superiores a 2 milímetros. O que a gente pode perceber? A gente pode confirmar que o ensaio de ultrassom phased array na técnica linear setorial possui um alto índice de detectabilidade, ambos apresentaram 100%, porém, na medição, na faixa de qualificada desse procedimento, 0,3 a 2 milímetros, não trouxe resultados confiáveis para que possamos utilizá-lo para dimensionamento de trinca. A gente percebe-se que alturas acima desse valor pode trazer um nível de confiança superior, e isso será feito numa segunda etapa desse estudo. Bom, quero agradecer a todo o comitê da Conferência Internacional Virtual de Ultrassom Industrial, agradecer esse convite. A importância dessa conferência para a nossa comunidade, ela é muito grande, a título de compartilhar esse tipo de estudo com a comunidade. A gente agora está fazendo uma segunda etapa e, quem sabe, possa ser apresentado numa terceira edição, dando continuidade a esse trabalho. Quero agradecer à Britecast e a todos que participaram desse projeto, os inspetores, engenheiros. Foi um trabalho em conjunto para obter resultados consistentes e apresentar ao nosso cliente. Agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Obrigado pela audiência e nos vemos em breve.